Finalmente foi sorteada a série Fringe, que é uma série policial e trabalha com pseudociência e umas coisas meio diferentes ali. Quer entender um pouquinho melhor? Eu assisti o primeiro episódio e eu vou explicar tudo certinho pra vocês e contar o que eu achei desse começo de Fringe. Bem-vindo ao canal com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. A minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje, mano, finalmente foi sorteado a série Fringe. Pra você que chegou agora no canal e não faz ideia do que eu tô falando, que série que foi sorteada. E por aqui tem vídeo toda terça-feira falando do primeiro episódio de uma série que eu sorteio durante a live que tem todos os sábados às 8 da noite. E aí a série sorteada, eu assisto o primeiro episódio e venho aqui falar pra vocês o que eu achei, quais foram as minhas impressões da série através apenas do primeiro episódio. E Fringe, mano, Fringe tem uma história muito longa, porque desde as primeiras vezes que eu comecei a sortear, já foram mais de 60 séries sorteadas, se eu não me engano. E desde as primeiras vezes que eu comecei a pedir indicações de vocês pra sortear nas lives, já tem mais de um ano isso, Fringe já vem sendo indicada principalmente pelo Rafa, que é inscrito aqui no canal desde o comecinho. Ele sempre indicava que é uma série que ele gosta muito e queria muito que eu conhecesse. E, mano, não saía nunca, sabe? Era uma luta. Todas as lives, todos os fins de semana. E essa história de Fringe tomou uma proporção tão grande que todo mundo que vem pras lives todos os fins de semana começou a ficar comovido com a história, sabe? Gerou essa comoção em todo mundo, e aí todo mundo indicava Fringe. Claro que tinha as outras indicações de várias outras séries e tal, mas a que era mais indicada e que todo mundo torcia muito na hora do sorteio era Fringe, e nunca saía, mas finalmente saiu. Eu assisti o primeiro episódio de 1h20 e eu já falo pra vocês o que eu achei. Antes de eu falar, você já chegou até aqui, então já clica no like aqui embaixo e se inscreve também no canal se você ainda não foi inscrito. Lembrando que tem vídeos de terça a sexta e live todos os sábados às 8 da noite. E aí eu assisti esse primeiro episódio hoje, até postei lá no meu Instagram que eu tava assistindo e tudo mais. Mas antes, pra você que ainda não conhece a série, eu vou explicar mais ou menos do que ela se trata, como é que foi esse primeiro episódio, tá? E depois eu falo o que eu achei, as minhas considerações. Então aguenta só mais um pouquinho a emoção. Esperamos até aqui, não é mesmo? Dá pra esperar mais um pouquinho. Mas vou tentar resumir bem o que foi esse primeiro episódio, o que é a série, o que eu entendi da série nesse primeiro episódio. E o que acontece, né? O nome da série é Fringe, que em português significa fronteiras, se eu não me engano. E ela conta a história, nesse primeiro episódio, pelo que eu entendi, de uma pseudociência. O que é uma pseudociência? É uma ciência que a gente não trata como normal. Como, por exemplo, reviver alguma pessoa que morreu faz pouco tempo, que ainda tem atividade cerebral e tal, fazer uma reanimação dessa pessoa, sabe? Juntar inconscientes de duas pessoas, por exemplo, conversar com uma pessoa que ainda tá em coma através do inconsciente. São ciências que, pra nós, seres humanos mortais e comuns, a gente acha que é impossível. Mas a série trata como coisas possíveis, mas que não é revelada ao público, sabe? Que as pessoas não estão sabendo. É uma ciência que tá correndo ali por... De repente até existe essa ciência hoje no mundo real, mas a gente não sabe. Só quem sabe é quem realmente está envolvido com isso. E é mais ou menos isso que a série vai tratar. Só que na série, tem alguém usando essa pseudociência para fazer coisas ruins, para fazer testes nas pessoas, nos seres humanos, que tá custando a vida de muita gente. E aí, contra isso, que os policiais ali, porque é uma série policial, os policiais vão lutar contra isso, né? Não são casos normais. Eles vão pegar os casos anormais pra tentar resolver e achar a pessoa que tá por trás de tudo isso. Entendeu? Aí eu vou contar como é que foi o primeiro episódio, de repente fica mais fácil de entender. No primeiro episódio a gente conheceu a protagonista da série, que é a Olivia... Olivia do que, gente? Durham. Alguma coisa assim. E o agente Scott, que também é agente da polícia, e que namora com ela. Só que ninguém sabe, porque eles são policiais, trabalham perto e tudo mais, então não é visto com bons olhos dois colegas de profissão namorando, então eles namoram meio que escondidos. E tem um outro agente que ajuda a Olivia bastante também, que eu não vou lembrar o nome. E tem o chefe dela, e tem o resto do elenco ali, né, que são a galera que fica ajudando e aparecendo e tudo mais, pra encorpar a história. E a Olivia é uma agente da FBI, normal, tranquilo. Só que o que acontece? No primeiro episódio, logo no começo do episódio, tem um avião e tal, aí o avião começa a passar por uma turbulência muito forte, uma turbulência elétrica, e aí um cara começa a passar muito, o avião começa a balançar muito, as luzes começam a piscar, fica mó tenso o negócio, né? Parece que o avião vai cair. Mas tem uma galera que tá tranquila, falando, não, é só uma turbulência, normal e tudo mais. E aí tem um cara que ele tá suando, ele tá passando muito mal, e a gente vê que ele é diabético, porque ele pega uma seringa de insulina e injeta nele. Aquilo ali devia estar atacando, devia estar
ruim pra ele. E aí ele injeta nele e começa a passar mais mal ainda. E aí começa a correr pro banheiro, só que na hora da turbulência as pessoas não podem levantar do avião. E aí a moça começa a correr atrás dele e tal, tudo mais. Quando ela encosta nele, ele vira, a pele dele tá toda derretendo, velho. Você vê o vermelho, assim, do músculo por trás da pele. Aí ele começa a derreter, começa a gritar. E aí ela começa a gritar, ele vomita nela, aí ela começa a derreter também. Aí daqui a pouco começa a mostrar todos os passageiros, todo mundo com a pele começando a derreter. E a gente percebe que foi uma doença contagiosa ali que começou a espalhar. Só que aí, por causa de toda a gritaria que começou no avião, o copiloto decidiu abrir a cabine pra ver o que tava acontecendo. E aí o vírus entrou pra lá, pegou nele, pegou no piloto. Só que um pouquinho antes disso, o piloto colocou o avião no piloto automático. E aí é uma nova tecnologia desse avião, que alguns aeroportos já tinham. Isso foi o policial lá que explicou. Alguns aeroportos já tinham essa tecnologia do piloto automático. Que acontecia? Quando ligava o piloto automático do avião, ele pousa sozinho. E aí o avião pousou sozinho. Só que quando pousou, tava todo mundo morto, com a pele toda derretida, era sangue, órgão e um monte de coisa pra todos os lados, por causa da gritaria, da correria que ficou quando as pessoas estavam morrendo. E aí, obviamente, chegou no chão, já não tinha mais ninguém vivo. E a Olivia foi uma das policiais que foi chamada pra tratar do caso, junto com a agente Scott, né? Só que eles foram chamados separados, cada um no seu carro e tudo mais. Chegaram lá pra tentar analisar, eles começaram a procurar o suspeito de quem que fez isso, né? Se foi um ataque terrorista e tudo mais, né? A história se baseia aí. Só que aí eles acham uma pista lá, e aí o chefe lá do FBI manda a Olivia pra lá e manda a agente Scott junto. E aí vai os dois juntos procurar o que aconteceu e tal, seguir a pista. Eles encontram uma pista muito forte do cara que tava fazendo isso, que tava fazendo esses testes, que espalhou esse vírus. Só que aí esse terrorista, ele aparece na hora que eles estão vasculhando as coisas lá, e aí começa a correr, e aí o Scott começa a correr atrás dele, a Olivia também, só que a Olivia por trás e tal, tudo mais. E aí o terrorista tá correndo e tal, e o agente Scott chegando perto dele, só que ele passa por uns containers, e quando ele sai do alcance dos containers, ele explode tudo bem na onde o agente Scott tá, e aí dá uma explosão, e aí chega perto da Olivia também, joga a Olivia longe, e o agente Scott tá bem no meio da explosão. Por algum milagre, ele sobreviveu. Isso pra mim foi a parte mais mentirosa do episódio. Mas né, vamos relevar. Só que apesar disso, ele foi atingido por alguns componentes químicos que começaram a agir meio que na pele dele e tal, e a pele começou a ficar transparente. Dá pra ver algumas veias, dá pra ver a costela, o pulmão, sabe? Um monte de coisa através da pele tava dando pra ver. E essa doença não ficava só transparente, né? Matava. Então tava começando a correr os órgãos, tava começando a acontecer um monte de coisa no corpo dele que ia matar ele em pouquíssimo tempo. Só que aí, como ele já tinha se machucado por causa da explosão, já jogado longe, desmaiado e tal, induziram o coma nele. Por quê? Induzindo o coma, as coisas desaceleram, né? Os órgãos ficam um pouco mais fracos, né? As coisas vão acontecendo mais devagar, e aí consegue ganhar mais algumas horas dessa doença, enquanto ele estiver em coma, pra poder achar a cura. Eles começam atrás do cara de novo, só que o agente Scott, ele tá em coma, e ele foi o único que conseguiu ver o rosto desse terrorista. Mas, mesmo assim, né, a Olivia começa a ir atrás de um monte de gente e tal, pra tentar mais pistas de como curar o namorado dela, né? O agente ali do FBI, que é o Scott, que tá em coma. Aí ela descobre um doutor de quase 20 anos atrás, que ele mexia com coisas de pele, com doenças contagiosas, um monte de coisa, e que ele tinha publicado um artigo com uma coisa que parecia, né, tá no mesmo ramo ali do que estava acontecendo com o Scott. Então ela vai atrás desse doutor, só que ele tá em um asilo, né, porque ele ficou meio doido e tal, e foi internado pelo filho. Aí ele vai atrás do filho pra tentar liberar o pai dele, enfim. Dá mau rolo, o que importa é que ela conseguiu falar com esse doutor veio, colheu umas amostras da pele do cara e falou, beleza, eu consigo a cura, mas a gente tem que saber qual foi o componente principal ali que tá causando isso. E quem sabe do componente principal? O terrorista. Então eles tinham que achar o terrorista de qualquer jeito, não dava pra fugir. E aí o doutor propôs uma coisa, falou, ó, eu consigo juntar o inconsciente de vocês. A gente vai induzir um coma em você também, né, mais ou menos ali, vai te dar algumas drogas e tal, vai colocar uma aparelhagem em você e no Scott ali, e os inconscientes de vocês vão conversar. E aí você consegue fazer com que ele te mostre a pessoa, né, o terrorista, pra você, sabendo o rosto dele, a gente faz um retrato falado, tenta achar o cara. Eu tô resumindo muito porque foi um episódio de 1h20. Só pra contextualizar vocês, pra saber do que eu tô falando depois. Aí ela consegue, obviamente, dá tudo certo e tal, ela consegue achar o rosto do cara, consegue achar o cara fala componente químico, e eles conseguem um antídoto. Mas por trás de tudo isso, toda essa subtrama, mostra que tudo isso que tá acontecendo é de forma proposital. É alguém que está criando tudo isso. E aí a gente fica sabendo que existe uma força-tarefa do FBI que cuida desses casos mais diferentes, né, mais anormais, por baixo dos panos ali, e tenta descobrir quem que tá por trás de tudo isso. E aí, esse doutor que estava no asilo e tal, tudo mais, antes de ele ir pro asilo, ele fazia alguns experimentos, inclusive um desses experimentos foi o de juntar dois inconscientes, ele tinha conseguido uma vez. Por isso que ele falou que conseguia de novo, e conseguiu. Mas além desse experimento, ele fazia vários outros, e ele tinha um parceiro que trabalhava com ele, um outro doutor,
doutor, que tinha as mesmas habilidades que ele e tal, os dois trabalhavam juntos. E esse parceiro dele não foi pro asilo, esse parceiro dele criou acho que é uma clínica de hospital também, mas que mexe com robótica, com tecnologia, né, que faz uso da tecnologia para ajudar as pessoas. E aí esse cara tem uma clínica puta grande, ele é bilionário e tudo mais, e aí parece que, né, dá a entender que ele talvez esteja por trás de todos esses experimentos, o que não seria difícil porque, né, ele já fazia esses experimentos há muitos anos atrás, enfim. Tem essa subtrama aí, que é provavelmente o que vai dar a história, o que vai dar contexto pro resto da temporada, ou talvez pro resto da série. E aí no finalzinho do episódio, que envolve a agente Scott, a Olivia, né, e alguns outros agentes, alguma outra galera aí, tem um plot twist muito bom, né, um negócio, uma reviravolta ali que eu pelo menos não esperava que tivesse acontecendo aquilo, mas eu não vou falar pra não estragar a sua experiência caso você vá assistir esse primeiro episódio se você nunca tiver assistido. Então tá, eu falei pra caramba, mas eu juro que eu tentei resumir, eu juro. O que é importante agora falar pra vocês, o que eu achei, né, as minhas considerações sobre esse episódio. Sem mais delongas, pra falar logo de cara e parar com esse suspense idiota, porque aqui, né, o negócio é na lata, mano, eu gostei pra caramba, velho. Não foi pouco, eu não vou fazer média aqui. Eu gostei pra caramba. E o pior é que, mano, eu tava com muito medo de não gostar. Por quê? Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, já tá rolando essa tentativa, essa comoção, né? Essa galera, todo mundo se juntando e dando as mãos, levantando a mão pro alto, enviando a energia do Goku pra Genkidama aqui do sorteio, das lives, pra sair Fringe no sorteio. Mano, eu tô esperando há um ano essa série ser sorteada e não tinha sido ainda. Então a expectativa tava muito alta. Falei, caramba, mano, eu vou assistir essa série com uma expectativa tão alta, e vai chegar na hora e vai ser... eu não vou gostar. Não porque a série é ruim, porque eu criei uma expectativa muito alta. E isso costuma acontecer direto. Mas mesmo assim, mesmo com expectativa muito alta, atendeu e passou um pouco ainda. Eu posso dizer com toda a segurança do mundo, eu não tô fazendo média pro Rafa, pra Dana, pra todo mundo que... pra Janaína, que foi um comentário dela que foi sorteado, né? Porque ela escreveu Fronteira, escreveu em português. Eu acho que esse era o nosso erro. Talvez o sorteio só queria fazer em português, enfim. Mas não tô querendo fazer média com ninguém não, mano. Foi um dos melhores primeiros episódios que eu já assisti. Não só das séries sorteadas, mas das séries da minha vida. Assim, porque normalmente o primeiro episódio costuma ser mais fraco, sabe? Ser bem devagar, apresentando personagem, apresentando história. Ser meio confuso, que a gente não se acha. Mas não foi, sabe? Por que não foi? Porque tem poucos personagens. Então a gente não tem aquele problema de, puta, tem que decorar o nome de todo mundo. Tanto que eu não decorei. Mas já sei o da Olivia. Tem muitas vezes que eu vim aqui pra esse quadro falar pra vocês, não sei o nome nem do personagem principal, porque é muita informação. Dessa vez não foi. Tem a Olivia, tem o Scott, tem um outro agente que fica com ela, tem o chefe e tem a mulher lá da empresa do amigo do doutor, e tem o doutor e o filho do doutor. Sabe? 7 personagens, mais ou menos. Pra 1h20 de episódio, dá tranquilo. É que eu sou horrível com o nome mesmo, mas dá, eu reconheço cada um deles, já dá pra saber um pouco da personalidade de cada um. Sabe? Foi bem escrito o episódio. A história foi muito bacana, o roteiro foi tudo muito bom. Então eu consigo dizer tudo isso com segurança, sabe? Porque teve uma apresentação do que vai ser a série, que foi as primeiras cenas lá no avião. Depois apresentou pra gente os personagens principais, que seriam o Scott e a Olivia. Depois foi apresentando os outros secundários ali, um a um, aos pouquinhos, mostrando a personalidade de cada um deles. E desenvolveu toda a história, todo, né, o contexto ali que eles apresentaram pra gente nos primeiros minutos. Terminou a história no final do episódio. Aquela história daquele episódio terminou. Perfeito, sabe? Não tem muita enrolação, não tem muito efeito especial, que aliás os que tiveram ficaram muito bons, mas não teve muito, sabe, muito enfeite. Foi o simples ali, fizeram o arroz com feijão bem feito, sabe? Usou pouquíssimo do efeito especial, só quando realmente precisou. De resto, foi história, foi ação, e soco, e sabe, teve bastante coisa dessas, e eu curti pra caramba. Sabe aquela cena de ação, que tem uma perseguição que você fica tenso? Você fala, caramba, eita pô... sabe, você fica tenso esperando, será que vai conseguir, será que não vai, será que vai escapar, será que não vai, o que vai acontecer? Então as cenas de ação foram muito boas, a história inteira, tudo que aconteceu em volta desse episódio foi muito bom de verdade. Ajudou muito também ter alguns rostos conhecidos aí no elenco, como por exemplo, pelo menos pra mim que já assisto Arrow, né, terminei essa temporada, um dos agentes ali que ajuda muito a Olivia é o Ricardo Dias, o vilão lá de Arrow. Então já foi um rosto conhecido, inclusive eu até achei legal ver ele lá, porque ele tem a mesma voz em Arrow. Quem assiste Arrow sabe que a voz dele é meio rouca, meio estranha. Eu achei que ele forçava aquela voz, mas a voz dele é daquele jeito mesmo. Claro que ele enfatiza, né, essa voz, essa singularidade da voz dele, essa rouquidão. Mas a voz dele é daquele jeito mesmo, achei muito louco saber disso. Mas, sabe, os personagens, o chefe do FBI também, que é o chefe da Olivia, também é um rosto conhecido. Da onde? Não faço ideia, mas é um rosto conhecido. Então já me dá uma familiarizada com a série, o que é bacana. O doutor também, que faz tudo isso, que provavelmente vai ser um personagem importante pra história, também é um cara conhecido, já vi ele em outras séries, em outros
outros filmes, sabe? Então já dá uma segurança, fala, caramba, tem uma galera ali que sabe o que tá fazendo, dá pra gente assistir de boa, dá pra confiar. E como eu falei também, no finalzinho do episódio tem um plot twist muito bom, velho. Eu não vou falar pra vocês, mas assim, teve uma coisa que eu não tava esperando. Eu falei, caramba, sabe? Aí as coisas começaram a se encaixar um pouco mais e desenrolou os últimos minutos ali de uma forma que eu não tava esperando que acabasse o episódio, o que foi muito louco. E esse finalzinho, esse plot twist foi o que deu o gancho pro que vai ser o resto da temporada ou o resto da série. Por quê? A Olivia era uma policial comum, do FBI e tal. Só que o chefe dela viu que ela era tão boa, que ela tinha garra, determinação e tudo mais, que ele e uma outra galera que não revelou ainda, decidiu que ela poderia fazer parte ali da força-tarefa que cuida desses casos específicos. Só que ela não quer, ela fala, eu não queria nem saber que essas coisas existem, eu quero fazer meu trabalho, só aqui ficar de boa, sabe, fazer o que eu sempre fiz. Eu não quero me envolver com essas coisas, não quero saber que essas coisas existem. Mas devido aos acontecimentos ali do final do episódio, já dá pra ver que ela vai repensar a situação e ela vai acabar entrando pra essa força-tarefa. E o que é legal? Ela é a protagonista, então ela não sabe de nada que tá acontecendo ainda, ela tá começando a conhecer. Conforme os episódios forem passando, ela vai conhecendo as coisas, a gente que tá assistindo vai conhecer junto com ela, o que é muito louco. Tudo que ela for descobrindo, a gente vai descobrir junto. Não é aquela série que o pessoal todo mundo já sabe de tudo que tá acontecendo, e aí chega uma pessoa do nada que nem é tão importante assim pra história, e aí, através dessa pessoa que a gente fica sabendo, até sabe, tem outras saídas que os roteiros costumam usar. Nessa forma não. Essa forma é que eu mais gosto, o protagonista não sabe de nada que tá acontecendo, e conforme ele vai descobrindo, nós, espectadores, vamos descobrindo junto. Eu achei isso muito legal. Uma outra coisa que deu pra perceber aí também, é que, mano, a série vai, pelo menos nesse primeiro episódio, tratou bastante, eu acho que vai continuar tratando, pelo menos nos episódios seguintes, é sobre machismo, velho. Porque é uma coisa que acontece, eu sei que acontece, e as mulheres devem saber mais ainda, sabe? Eu nem vou falar tanto, porque eu não tenho propriedade pra falar disso, porque eu sou homem. Mas eu sei que acontece. Todo mundo, a Olivia, ela não é uma mesmo que fosse, não justifica, mas ela não é uma policial qualquer, sabe? Ela é uma agente do FBI, que tá num cargo muito alto e que tem uma patente alta, sabe? Que tem uma responsabilidade, que faz o trampo direito, que já tem uma reputação boa e tudo mais. E mesmo assim, todo mundo, sendo da polícia ou não, fica chamando ela de sweetheart, que é tipo querida, sabe, docinho, querendo meio que dar um apelido carinhoso pra diminuir a eficiência da mulher, sabe, como se ela fosse, né, você é mulher, né, então calma aí, fia, né? Segura a sua vez. E não é assim, sabe, eles não tratam os homens assim, os homens da mesma patente ou até mais abaixo que ela, ninguém chama eles de queridinho, de qualquer coisa assim, mas com ela acontece o tempo todo. E isso é complicado, mano, é uma coisa que acontece na vida e tá sendo representada por ela. Ela não só tem que ser uma boa policial, ela não só tem que ser uma excelente policial, ela não só tem que demonstrar o valor dela, ela tem que demonstrar o valor, tipo, 3 vezes mais pra ganhar o respeito masculino que ela já deveria ganhar só pelo ela tá fazendo o trampo dela certo, que é o que os homens já recebem. Mas ela não, ela tem que trabalhar 2, 3 vezes mais pra conseguir o mesmo nível de respeito que os caras já têm automaticamente. Então, parece que a série vai tratar bem disso, porque foi uma coisa bem enfatizada durante esse primeiro episódio, e eu acho isso muito louco, porque do episódio inteiro ali ela foi a mais foda, e ela merece todo esse respeito que ela já deveria ter. E no finalzinho do episódio ali, nos últimos segundos, mesmo, numa das últimas cenas, ela tá conversando com outro amigo dela lá na polícia, e mostra o momento em que parece que ela mudou de ideia e decidiu participar dessa força-tarefa. Por quê? Eles enfrentaram toda essa situação que foi muito difícil pra polícia, porque eles não tinham informação. Eles não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam desses vírus, dessas fórmulas, dessa galera que faz essas coisas erradas, das empresas que estão por trás e tal. E esse policial, amigo dela, ficou reclamando de uma forma que a gente percebeu que foi uma introdução ao que vai ser a série. Ele ficou falando, é difícil pra gente cumprir o nosso papel, sendo que a gente não sabe, não tem acesso a informações que várias empresas têm, que outras pessoas têm, e a gente deveria ter, mas não tem. Então fica difícil a gente saber e combater todas essas coisas se a gente não tem esse tipo de informação. E aí ela fica meio pensativa, porque ela teve a oportunidade de aceitar entrar na força-tarefa, porque ela estando lá, ela tendo aceitado esse cargo, ela vai ter acesso a todo e qualquer tipo de informação que já deveriam ter, mas que só quem é dessa força-tarefa sabe. E aí mostra que ela tá bem pensativa com essas palavras que ele tá falando, né, que esse amigo dela tá falando. Parece que ela tá pensando, caramba, se eu aceitar, então eu vou ter acesso a toda essa informação que a gente já deveria ter, e com isso eu vou conseguir ajudar mais pessoas e combater tudo isso que tá acontecendo. E aí o cara até fala, a verdade é que a gente tá ficando obsoleto, porque o mundo tá mudando. Aí essa parte já não fala mais, mas o mundo tá mudando, as ameaças estão mudando e a polícia não tá mudando junto. Por quê? Porque a polícia não tem acesso às informações que deveria ter. Então foi um diálogo ali que subentendeu
sabe? Você pega no ar. A gente tá exatamente no lugar da Olivia, como eu disse já antes e continuou isso durante o primeiro episódio inteiro. A gente tá no lugar dela, porque não falou com todas as palavras. Ah, então eu vou aceitar entrar pra força-tarefa pra ter esses acessos, essas informações e tudo mais. Ela não falou com essas palavras, mas deu pra entender que ela ficou pensativa com tudo que ele falou e que ela vai tomar a decisão de entrar lá pra conseguir combater tudo isso. Então, pra finalizar aqui o vídeo, que já ficou longo pra caramba, mas tinha que ser por causa de toda a expectativa que a série foi criada, eu recomendo e recomendo muito que vocês assistam Fringe, velho. Eu me arrependo por não ter começado antes. Sabe por que eu nunca comecei também? Passava no SBT, como eu disse, só que quando passava a propaganda e tal, passava umas cenas muito fortes, sabe? Tipo, pele derretendo, igual as coisas que aconteceram nesse primeiro episódio. Quando o copiloto ele pega esse vírus, ele vira, a cara dele tá derretendo, o queixo começa a cair assim, sabe? A pele... É umas cenas meio tensas, sabe? Que na época eu não conseguia assistir. Hoje em dia até consigo naquelas, assim. Então se você tem estômago fraco pra essas coisas, talvez seja bom assistir com um pouco de cuidado e tal. Mas são cenas fortes que são mostradas e que são muito bem feitas, o que convence a gente que tá assistindo e deixa quem tem aflição um pouco pior. Sabe? Por isso que eu não assisti na época. Só que agora dá pra assistir, cara. E muito provavelmente eu vou conseguir continuar assistindo. Mas claro, primeiro eu tenho que dar conta das séries que eu já tenho. Mas depois essa com certeza tá em uma das 3 primeiras ali que eu vou dar prioridade pra começar a assistir. E por isso que eu recomendo pra caramba pra vocês irem lá, vai lá, assiste Fringe ou Fronteiras ou Ciência Sem Fronteiras, qualquer nome que você chame, só assiste. O primeiro episódio tem 1h20, mas mano, você nem sente, porque ele te envolve, te prende de um jeito que quando você termina você fica, caramba já, mas não, o episódio realmente é bom, tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um bom desenvolvimento e te prende, não vai te dar cansaço, não vai te dar sono, dá pra assistir tranquilo, de boa. Have you done this before? It's not an exact science. Not even science. I'm telling you, that man will kill you. You're prohibited from discussing this with anyone inside or out of this office. I am coming to you with a solid lead. You're wasting your breath and my time. What is it that you're afraid of? I've been trained for a lot. Hostage crises, chemical attacks. What I've been seeing recently, I'm scared. I just want to go back to before. I don't think you can. Mas você que já assistiu Friends, você que cola nas lives e sempre indica Friends e tal, Friends. Mas pra você que já assistiu o primeiro episódio de Fringe, como é que foi a experiência desse primeiro episódio? Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Se você já assistiu Fringe, né, mesmo antes desse vídeo, também comenta aqui embaixo o que você achou do começo e como é que a série se desenvolve, se é isso mesmo, se eu falei merda, se eu tô certo em alguma coisa, mas sem dar spoiler, por favor. Mas deixa aqui nos comentários. Então muito obrigado por todo mundo que indicou e que torceu muito pra que essa série fosse sorteada. E não esquece de já deixar seu gostei aqui embaixo se você já chegou até aqui. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com seus amigos e tudo mais, pra conhecerem o que é a série Fringe e de repente eles começarem até a assistir por tudo que eu falei aqui. De repente eles se interessam de como é que funciona essa série. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever clicando aqui, vem se tornar um apoiador também clicando aqui em cima. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu.